agora nós estamos aqui a nossa quarta aula, eu vou continuar comentando com vocês a respeito dos tipos de ato e potência e dos tipos de movimento. Então, como eu falava antes da potência ativa e da potência passiva, né, e que a gente nota, né, isso daí no próprio movimento, como vai havendo, né, essa integração entre as potências. Mas também nós temos o ato, né, e eu comentava com vocês justamente, né, que o ato é aquilo que é efetivamente, é de fato, a potência é uma possibilidade de ser, o ato é o que é naquele momento, né? Também, então, nesse sentido, a gente pode dizer que o ato, ele é anterior à potência, ele é mais importante, a potência está em função do ato, a potência, ela como que está voltada para se tornar aquele ato, e qualquer ato, ele é aquilo que ele é exatamente porque ele tinha potência para ser aquilo que ele é, né? Então, um ser humano, ele foi formado a partir, né, do espermatozoide e do óvulo, porque essas duas, né, células, né, que se uniram, tinham a possibilidade de fazer surgir um ser humano. Havia lá uma potencialidade que se uniu, então se atualizou a primeira célula de um novo ser humano, que vai se desenvolver, se dividir, formar um embrião, até que vai cada vez se desenvolvendo, até que uma vez já que tenha nascido, vai se tornar um ser humano adulto. Então vocês vejam todo esse processo, também é um movimento aí, né? O ato doente em potência enquanto tal, o crescimento de um ser humano. O ato, ele, vamos dizer assim, a gente pode pensar no ato de várias maneiras, né? Inclusive Aristóteles foi percebendo tipos de atos distintos que há. Uma divisão importante que ele fez, ele percebeu que certos atos, eles terminam fora deles mesmos. Eles estão em função de algo que eles produzem, mas que não são eles mesmos. Então, por exemplo, eu estou aqui dando uma aula para vocês. Então, eu estou fazendo uma ação. E essa ação, qual que é a finalidade dela? A aula que saiu. Ou seja, é uma ação transitiva, é uma ação que tem um objeto. Eu estou dando uma aula, né? Então, a ação está em função de algo que vai além dela, sai dela. A ação não é uma finalidade em si mesma. A finalidade que eu estou aqui não é eu falar, eu pensar, eu dar a aula para vocês. Essa é a finalidade, que é algo que já não é a minha própria ação. Ficou gravado, está aí. Vamos pensar um escultor, um arquiteto, né, um mestre de obras, todos eles estão agindo e realizam algo que termina fora da própria ação. E a ação termina quando aquele objeto, aquela conduta, foi totalmente realizado, foi terminado. É assim que a coisa vai, né? Então, essas ações transitivas, elas são importantes. Mas, além delas, Aristóteles percebeu que há um outro tipo de ato, além da ação transitiva. É o ato que ele chamava ação imanente. É a ação que ela produz o seu objeto, a gente poderia dizer assim, imediatamente. Na ação transitiva, há todo um processo. Falei para vocês da escultura, a aula que eu estou dando, né, uma casa. Vai havendo ação e a coisa vai avançando, vai acontecendo. Não é imediata a produção do resultado daquela ação. É paulatina, é esse movimento que a gente tinha visto, o ato doente doente em potência enquanto tal. É isso que está se dando na ação transitiva. Na ação imanente, quando nós a realizamos, nós já temos o resultado imediatamente e ele fica no próprio sujeito. Os exemplos que o Aristóteles dá de ações imanentes, que são as nossas ações mais nobres, por exemplo, ver. Na hora que eu vejo, eu já tenho o objeto visto. Estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim. Já é de um momento. Ouvir, né? Eu ouço, eu já tenho aquilo que eu ouço, né? Tá ali naquele momento. As mais nobres ações imanentes nossas são o conhecer e o amar. Então, quando nós conhecemos, nós temos o conhecido dentro de nós. Claro, nós podemos aprofundar, pensar mais, mas enquanto conhecemos, está lá o conhecido. Ele está dentro de nós e a gente está mergulhando, pensando nele. Mesma coisa, o amar algo. Ou até o desejar. Nós desejamos e está lá o desejo. Está lá a própria coisa. Amamos, a coisa está em nós. Na medida em que se ama,
se fechou a própria ação. Então, esses seriam as ações imanentes, aquelas que permanecem no próprio sujeito, né? Então, todos os sentimentos que nós temos são exemplos de ações imanentes, né? Ter medo, né? Ter frio é uma ação imanente, né? Enquanto se tem frio, já se tem frio, né? É imediato o resultado. E também essas operações da inteligência e da vontade, como eu falei para vocês, né? O conhecimento e o amor. Todas essas são ações imanentes. Então, ações transitivas e ações imanentes, né? Tudo isso é importante para a gente entender as próprias faculdades humanas. Muitas das nossas faculdades humanas, elas são atos realizados que são atos imanentes, porque nós temos a potência para realizar esse ato, uma potência ativa. Comentava para vocês que a potência ativa é para modificar outro, sim, e também a potência ativa a gente pode entender como a capacidade de realizar uma certa ação. Então, ouvir ou não ouvir, eu tenho a potência de ouvir, mesmo que eu esteja com o ouvido tapado, né? Eu tenho lá a capacidade de tirar o que tapa o ouvido, ele vai começar a enxergar. Eu tenho a potência ativa de ver, é uma capacidade que eu tenho. O que marca essas potências ativas também é que elas permitem com que a gente ligue e desligue, vamos dizer assim, a ação. Realize ou não realize. Eu não preciso realizar o tempo todo a ação. Em algum momento eu realizo ou não. Por quê? Porque eu tenho a potência para realizá-la. Então eu posso, em certo momento, começar a fazê-la, né? Eu não fazia, comecei a fazer a ação. Eu tenho a potência ativa ou a capacidade de realizá-la. Então, tenho a potência, a partir do momento que eu tenho a potência, eu posso fazer o ato. Se eu não tivesse essa potência, seria impossível fazer o ato. Que eu disse antes para vocês, né, a potência é a possibilidade de ser, tanto de ser como de produzir um ato. Então também muitas vezes se fala disso, né, gente, que eu tenho uma potência relacionada ao ser e tenho uma potência relacionada à ação. A potência relacionada ao ser é essa potência para a gente ser alterado no nosso próprio ser, principalmente a potência passiva. E a potência voltada para a ação é essa de realizar certos atos. Então, potência ativa, potência passiva, também posso falar, né, potência relacionada ao ser, potência passiva, potência relacionada à ação, potência ativa. Né? Também a gente pode dizer a mesma coisa em relação ao ato. A gente pode entender o ato em relação ao próprio ser das coisas ou o ato entendido a outras ações diferentes do ser. Aqui entra uma noção que é muito importante, que eu já comentei com vocês do ato de ser, e aqui a gente fecha a explicação disso. Nós somos, e esse ser algo é o nosso primeiro ato, é a nossa primeira ação. Ser não é à toa que ser é um verbo, ser é uma ação. Então, ser um ser humano é a primeira ação que eu faço, é o meu primeiro ato. É o ato relacionado à própria essência, é o ato que atualiza a essência. Então Aristóteles diz, e depois Tomás vai desenvolver bastante essa ideia, o ato de ser é o ato próprio da essência. A essência, ela se atualiza pelo ato de ser. Eu tinha comentado com vocês, né, a questão da potência e do ato. A relação que existe entre a essência e o ato de ser é uma relação similar à que existe entre potência e ato, sendo a essência a potência e o ato de ser. Então, a potência é o que a coisa é, mas isso que ela é uma possibilidade que é atualizada através do ato de ser. Então, tem um ente. Eu sou um ente que eu tenho uma essência que determina, estabelece o que eu sou. E esse o que eu sou se torna efetivamente eu através do ato de ser que eu tenho. Né? Então, é uma conjugação dos dois. Não é que a essência existe sem o ato de ser, o ato de ser possa existir sem uma essência. Eles só se realizam unidos. Mas quem atualiza é o ato de ser. Então, o primeiro ato, aquele relacionado à essência, que todos os demais atos do ente dependem desse, porque se aquela realidade não é, ela não vai poder falar, não vai poder pensar, não vai poder atrair outra, seja fisicamente pela força da gravidade, não vai poder esquentar outra que esteja perto. Ela tem que primeiro ser para depois ter os atos. Então, esses atos que vêm após esse ato de ser, o ato da essência,
nós chamamos de atos segundos. O ato de ser e do ato da essência nós chamamos de ato primeiro. Então, o ato primeiro é o ato que faz com que a coisa seja o que ela é. O ato segundo é, a partir do que ela é, ela vai ter uma série de ações que ela vai fazer a partir das suas potências ativas. Então, vendo que coisa bonita, quer dizer, um imã é isso, né? Ele é um imã, o ato de ser dele é um imã. Porque ele é um imã, da natureza dele, princípio de movimento, da natureza dele, ele tem uma série de capacidades ativas, de potências ativas, que na hora em que tem as circunstâncias propícias, ele age. Então, estou aqui com um imã. Na hora que tiver uma série de palha de ferro, por exemplo, ou material que possa ser atraído por ele, então ele atrai. Aquela capacidade ativa se torna uma ação. Uma ação de quê? De atração. Lembrem também das categorias, né? Ação, paixão. O imã atrai o ferro. Né? O ferro sofre a paixão, é atraído. O imã atrai. A potência do ferro permite com que surja um ato, o ato de atrair. Né? E tudo isso acontece por quê? Porque nós temos uma natureza. A natureza do imã é o que permite com que ele haja dessa maneira. Né? Então a gente vai vendo tudo isso, né? Como vamos dizer, como as coisas funcionam, como elas se realizam, como tudo, né? É impressionante a maneira, né? O que eu estou comentando para vocês, né? Vale a pena eu dar essa dica, é muito aristotélico, sabe? São assim características próprias, aspectos centrais da filosofia dele, mas que realmente eu não acredito que tenha sido superado até hoje. Há uma discussão bastante importante, atual, se teria se tornado ou não obsoleto o pensamento filosófico aristotélico nesses temas da filosofia da natureza e mesmo da metafísica. Olha, pessoal, vai passando o tempo, me espanta a atualidade, a acuidade daquilo. Claro, a gente pode corrigir uma série de coisas, há vários elementos, vários aspectos que ele não conhecia, não tinha como saber e que hoje a gente sabe. Então nós podemos complementar sim e avançar no pensamento filosófico, sem dúvida nenhuma, mas os fundamentos são impressionantemente sólidos, é isso que eu estou querendo justamente transmitir a vocês. Então, ato e potência, né? Ato relacionado ao ser e ato relacionado à ação. Né? O ato relacionado ao ser, para que vocês saibam, era chamado pelos gregos de entelequia. Né? Entelequia, né? Esse ato que faz com que a coisa seja plenamente ela mesma, a essência, eu sou o que sou. Esse é o ato do ser, né? Entelequia. E depois o ato próprio da ação, o ato segundo. E a potência passiva e a potência ativa. Potência passiva mais ligada ao aspecto da potência do ser, de você ser alterado no seu ser, seja acidental, seja substancial, e depois a potência ativa, a potência que permite com que eu venha a realizar ações, que posso ou não realizar, por isso é uma potência. Fico em silêncio, começo a falar. Por quê? Porque eu tenho a potência de falar, mas não falo o tempo todo. É uma potência que vai e volta. A potência está lá, mas a partir de que ela esteja aqui, eu sou capaz de agir e deixar de agir com ela. Se eu não tivesse as minhas cordas vocais, o aparelho fonético fosse um animal ou um ente que não é capaz de falar, sequer eu teria a potência da fala. E aí a gente pode avançar e falar dos tipos de movimento que existem. Né? Quais são os tipos, né, que há. Falamos da substância e dos acidentes e o movimento, né, esse processo, né, do ato do ente potência enquanto tal, essa alteração, né, para se adquirir uma forma que não havia no começo, de que você estava privada no início, mas para a qual nós tínhamos potência desde o início. Então, o movimento Aristóteles foi percebendo que há vários tipos de movimento que podem levar a uma alteração da substância ou uma alteração acidental. De certo modo, a gente pode dizer que em todas os acidentes, também na substância, nós podemos ter movimentos relacionados a cada um deles, a cada uma das categorias, né? Um movimento de tempo, um movimento no espaço. A paixão, né? Estou sofrendo a paixão, é um movimento, né? Estou sendo atraído, estou sendo puxado, é um movimento, é algo que está me alterando. Né? E quem está puxando a ação também. É verdade. Então a gente pode falar, né, nos vários movimentos dentro das várias categorias. Mas Aristóteles ele identificou que o movimento se dá primordialmente em algumas categorias específicas, não em todas.
e ele conseguiu perceber que ele apresentou 6 tipos fundamentais de movimento, então, que estão presentes. Primeiro, o movimento substancial, ou seja, havia uma substância que deixa de ser o que era e torna-se outra substância. Porque normalmente quando uma substância deixa de ser o que ela era, ela se torna outra substância. O exemplo que eu dei para vocês da lenha se tornou cinza. Não há um momento em que não tinha substância alguma. Houve uma alteração, passou-se de uma para outra. Então, essa transformação, esse movimento substancial, nós chamamos de geração e corrupção. Geração é o surgimento de uma nova substância. E corrupção é uma substância que deixa de existir. É muito comum que a geração implique, né, uma corrupção, ainda que não necessariamente isso se dê, né? E a corrupção não necessariamente ela implica a geração de uma nova substância, ainda que também muitas vezes se dá. Então, no caso, por exemplo, da reprodução sexuada, quando as duas células reprodutivas se unem, elas se corrompem, elas deixam de ser o que eram antes e surge uma célula já do novo ente. Então, vocês vejam, houve aí uma corrupção para ter uma geração. Outras coisas não são assim. Eu pego a semente, tiro a semente e coloco para ser plantada. Houve uma corrupção antes para nascer a nova planta? Ele se desprendeu de fato, né? Houve um desprendimento. A semente estava junto apesar de uma macieira da árvore, tirei a semente de lá e foi. Houve uma certa corrupção, não houve uma mudança substancial, eu diria para vocês, né? A árvore continua lá, tirei o fruto, então não houve uma mudança substancial, mas realmente houve uma mudança interessante, porque vocês vejam que a maçã, por exemplo, que é onde está a semente, ela era um elemento da árvore como um todo. Nesse momento eu tirei, ela deixou de ser elemento da árvore e passou a ser uma maçã, fora da árvore. Então antes, vocês vejam que é bonito isso também, né? Que os frutos, eles estão na árvore, fazem parte da árvore, mas eles podem ser tirados. E são exatamente, vamos dizer assim, produzidos pela árvore para que isso aconteça, para que haja reprodução. Então o fruto pode ser tirado. Aí você tira o fruto, ele deixou de ser parte da árvore, já não corre mais nele a seiva, tudo o que o mantinha vivo, tanto que esse fruto, que se não for bem conservado, ele vai começar a murchar, porque ele perde o princípio vital que ele possuía quando ele estava unido à árvore. Então eu o separei. Então, a árvore não deixou de existir, mas o fruto, sim, deixou de ser árvore, passou a ser o fruto, né? Passou a ser o fruto. E daí posso até tirar dele a semente que já estava nele desde o início, né? Pego a semente e planto. Então, poderia dizer que a semente antes estava viva na árvore, fazia parte de um ser vivo, melhor dizendo, então nesse sentido estava viva, foi enterrada e como que ela morre para fazer surgir a nova vida. A gente sabe que ela não chega a morrer, né? Mas é impressionante como a partir, então, o que era uma semente dá origem a uma árvore. Há uma mudança aí substancial do que era antes um fruto, parte de uma árvore, vai surgir aí toda uma nova planta. Então, é uma mudança substancial, geração, corrupção. Uma corrupção em que não há uma geração, embora num certo momento há. Isso até eu lembro que uma vez numa discussão o aluno me atentou a isso, que às vezes, algum momento a gente pode falar que é uma corrupção. O caso, por exemplo, do leão que vai comer uma zebra. Então, o leão come a zebra. Então, por um momento, o que era a zebra vai se tornar parte do leão, né? Ele vai se alimentar dela e vai digerir e se tornar os próprios tecidos, as células, tudo que era do leão. Ele absorve todos aqueles elementos, né? Mas por um momento o que era a zebra ficou simplesmente um cadáver. Então, enquanto ela ainda não foi tomada pelo leão, naquele momento eu tenho realmente uma substância nova a partir do que eu tinha antes a zebra. Houve uma corrupção e a geração, daí no caso o que era uma zebra passou a ser um cadáver, né? A geração de um cadáver é uma coisa estranha de falar, mas vamos pensar, né, que era uma carne viva, com ossos, com tudo, passou a ser simplesmente elementos que já não estão mais vivos, mas é uma nova substância em relação ao que era. E essa substância vai e se torna alimento
do leão. Né? Também se corrompe a carne, o corpo da zebra, para que não gerar uma nova substância, mas para ser digerido, absorvido pelo leão. Então, houve uma corrupção. Num primeiro momento, essa corrupção levou, né, a surgir uma nova substância, podemos falar assim, o corpo morto da zebra, mas esse corpo morto vai ser absorvido pelo leão e não vai surgir uma nova substância, mas vai alimentar uma substância já existente, que é aquele animal, que é um ser vivo, que se alimentou da carne da sua presa. Então, isso é geração e corrupção. Acontece para os seres vivos, que é muito vivo, perceber, é muito fácil, né? No ser vivo é muito fácil perceber, mas também acontece nos entes inanimados. Então, as pedras que vão se corroem, que vão se tornando pó, a gente vai vendo, né, que uma praia é uma unidade, como eu falo para vocês, acidental, mas também passa o vento, modifica, e a areia, muitas vezes, ela cai na terra, é absorvida, se corrompe, vai se tornar parte de uma planta, tudo vai se modificando nessa geração e corrupção. Substancialmente, os entes vão se alterando. A nossa morte não é outra coisa que a nossa corrupção, e o nascimento é justamente a geração. Então, esse é o primeiro par de tipos de movimento relacionados à substância, geração e corrupção. Depois nós temos outro tipo de movimento, também muito importante, né, que é relacionado à quantidade. E Aristóteles percebeu que, com relação à quantidade, o que nós temos? Nós temos um aumento ou a diminuição. Então, ele viu dois tipos de movimento quantitativos. O aumento da quantidade e a diminuição da quantidade. Você emagreceu. Parabéns. Diminuição da sua quantidade. Você está muito mirradinho, começa a fazer um tratamento alimentar para aumentar a sua massa. Você está aumentando. Né? Então, é uma mudança quantitativa, aumento e diminuição. Então, vou pôr mais litros d'água aqui, vou tirar a água, aumentando ou diminuindo. A quantidade está sendo alterada. Então, geração e corrupção ligados à substância. Aumento ou diminuição relacionados ao acidente quantidade. Depois, Aristóteles também fala de um outro tipo de acidente, que é o mais refinado de todos, quer dizer, um tipo de acidente que se move, que seria um movimento refinado, que é o movimento da alteração. O que é alteração? É um movimento qualitativo. Estava frio, passou a ficar quente, mudou a qualidade. Estava sem cheiro algum, passou a ficar cheiroso. Então, uma flor, por exemplo, chega um momento que ela começa a exalar o seu odor, né? Um cheiro gostoso, né? Vamos pensar uma dama da noite, né? Você está andando, que cheiro gostoso, né? Outro momento não estava cheiro, agora está. Houve uma mudança de qualidade. Né? Algo que vai ficando saudável é uma mudança de qualidade. Então, as alterações podem ser de vários tipos, mas sempre que é uma mudança na qualidade, justamente a gente chama disso uma alteração. É um movimento qualitativo. Tanto no aumento como na diminuição, como na alteração, nós não temos aí uma mudança substancial. São mudanças acidentais, modificam o modo como a substância é, mas não o que ela é. Geração e corrupção, ao contrário, modificam o que havia. Já não é mais aquela substância, passou a ser outra. E o último tipo de movimento, que é o mais básico de todos, porque Aristóteles percebe isso. Todos os demais movimentos nos entes de entes materiais pressupõem esse movimento. Que é qual movimento? O movimento local. O movimento local. Estava aqui, passou para ali. Vejam que quando eu falo aumento e diminuição, movimentos quantitativos, há uma mudança local. Quer dizer, ali havia 5 litros de água, eu coloquei mais 10 litros de água. Então, uma água que estava em outro local, eu coloquei aqui junto dessa outra. Mudança local. Mudança local que levou também a uma mudança quantitativa. Uma planta que era madura, que era verde e se torna madura. Então, também há um movimento qualitativo. Ela mudou de cor, mudou o sabor. Então, vamos pensar um tomate verde lá, né? E o tomate começa a ficar maduro, começa a ficar vermelho, ficar suculento. Há várias qualidades do tomate que mudaram, mas também houve aí uma mudança quantitativa. O tomate verde é menor e depois ele vai crescendo. E essa mudança quantitativa é antecedida, inclusive, por mudança local.
Então, o ficar vermelho do tomate é uma série de mudanças que a gente sabe de pigmentos, de elementos que, ao alterar o local em que eles estão, levam também a uma mudança qualitativa. Então, o fato de sempre haver um movimento na mudança quantitativa e na mudança qualitativa eu ter normalmente também uma mudança antes quantitativa. Quando eu tenho uma alteração, normalmente vem junto da alteração, da mudança qualitativa, uma alteração quantitativa. E essa alteração quantitativa, seja um aumento ou diminuição, implica uma mudança local. Então, o fato de sempre ter uma mudança local como fundamento, porque é o movimento mais simples, levou a que vários autores pensassem que, na verdade, o único movimento que existe é um movimento local. Então, o que parece ser uma mudança quantitativa ou uma mudança qualitativa não é outra coisa que movimento local. São meras ilusões. São modos como nós captamos o movimento local, mas o único que existe efetivamente, que pode ser medido, é real, é o movimento local. Então, pessoal, eu acho que aí também várias vezes eu tenho comentado isso com vocês, é mais um caso em que a gente observa uma certa simplificação excessiva da realidade. Realmente o movimento local, ele sempre está presente. Mas quando eu tenho uma mudança, uma alteração, então aquilo, né, um tomate verde que ficou vermelho, uma banana, um milho verde que ficou um milho amarelo, bonito, gostoso, né, todas essas circunstâncias, houve um movimento, mas vocês vejam que o movimento está todo coordenado, determinado de um modo, numa direção que eu sou capaz de prever e que leva a outras mudanças que eu também sou capaz de captar pelos sentidos. Não é só um movimento local, é um movimento local organizado. E essa organização tem justamente a forma da qualidade que está ali, fazendo com que as coisas vão se movendo de um certo modo. Vejam a natureza. Comentei com vocês que o princípio do movimento é a natureza. Então, o milho verde se torna amarelo, faz parte da natureza dele. Infelizmente, hoje também há muitas pessoas que negam a natureza nesse sentido que eu falava para vocês, como um princípio do movimento intrínseco ou da quietude intrínseco ao próprio ente. Mas quem nega isso, ele acaba não tendo como explicar que as coisas se movam a partir de si mesmas. Há um movimento. Claro que o movimento nunca vem da própria coisa, sempre é uma interação, mas o princípio muitas vezes é intrínseco, como eu falava para vocês. Então, meu corpo está todo se movendo. Como é que eu explico isso? Então, se eu não aceito a ideia de natureza, chega um momento que eu desisto de procurar um fundamento maior, né? Eu desisto de procurar esse fundamento. Fica simplesmente quem não aceita a natureza, ele fala, é assim porque é. Aristóteles falou, não é assim porque é assim porque se trata da natureza daquele ente, desse princípio intrínseco dele que está intimamente relacionado com a essência que ele possui, né? Então, com tudo isso, né, a gente vai vendo, né, tipos de movimento, tipos de ação, de potência, de atos de potência. Vocês vejam a complexidade, né, a sutileza que está por trás de tudo isso. Natureza e essência são dois conceitos muito importantes para vocês compreenderem a fundo. Ato e potência, outro par fundamental. Movimento, ato do ente em potência enquanto tal, com os vários tipos de movimento. Vocês viram que a gente vai explicando o funcionamento da realidade a partir dessas coisas. Na próxima aula, a gente vai examinar as 4 causas, que elas como que vão assim, servem como uma explicação, a partir de tudo que a gente viu, as 4 causas mostram como esse dinamismo funciona. O conhecimento mais certo que nós podemos possuir de algo é quando nós conhecemos pelas causas. E a ciência é justamente a tentativa de conhecer algo pelas suas causas. Quais são essas causas? A partir de tudo que a gente viu até agora, substância, acidente, ato, potência, né, e o movimento, nós vamos poder entender as causas, né, que estão por trás, no fundamento de todas as coisas e que, uma vez que a gente as entenda, conseguimos entender o que é aquele ente que nós temos diante de nós, que de alguma maneira, né, chega a nós e nós somos capazes de captá-lo.